noite, meus corvinhos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ele pode ser o primeiro de vários se vocês gostarem. Mas vamos parar de enrolações e deixa eu pegar o roteiro. Nossa, que roteiro horrível. Mas não foi você que fez o roteiro? É verdade, eu tinha esquecido que eu fiz ele. A série The Mandela Catalog foi uma das primeiras grandes analog horrors do YouTube. Com seu estilo único e inovador, ela ajudou a moldar uma nova forma de contar histórias de terror na internet. Criada pelo youtuber americano Alex Kister, a série apostou em um terror psicológico intenso, conquistando milhões de visualizações e uma legião de fãs ao redor do mundo. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse universo perturbador, precisamos entender o que são essas criaturas chamadas de Alternates. Os Alternates são entidades sobrenaturais capazes de copiar a aparência de qualquer pessoa de forma quase perfeita. No entanto, por mais convincentes que sejam, sempre existem alguns detalhes estranhos que denunciam sua verdadeira natureza. Diferente de monstros que atacam diretamente, os Alternates preferem agir de forma silenciosa. Eles manipulam, intimidam e exploram os maiores medos de suas vítimas, levando muitas delas ao desespero antes mesmo de qualquer confronto físico. Ao longo da série, descobrimos que existem diferentes tipos de Alternates, cada um com características e comportamentos próprios. Alguns apenas imitam a aparência humana, enquanto outros apresentam deformações assustadoras ou conseguem influenciar suas vítimas apenas por meio de palavras e da manipulação psicológica. Essa imprevisibilidade é justamente o que torna essas criaturas tão aterrorizantes. Agora que já entendemos quem são os Alternates e como eles agem, chegou a hora de descobrirmos como tudo começou e por que essas criaturas passaram a assombrar o condado de Mandela. O volume 1 foi publicado em 9 de junho de 2021 e é responsável por apresentar todo o universo da série a nós. Logo no início, somos recebidos por um comunicado de emergência do governo. Nesse comunicado, descobrimos que existem criaturas chamadas de Alternates, entidades capazes de copiar perfeitamente ou quase a aparência de um ser humano. Mas o mais assustador não é a capacidade de imitar pessoas. O verdadeiro perigo está na forma como essas criaturas manipulam suas vítimas. O vídeo também apresenta um conceito muito importante para a história: o MAD, o Metaphysical Awareness Disorder. Segundo o próprio comunicado, os Alternates podem revelar informações que a mente humana simplesmente não consegue suportar. Esse conhecimento leva muitas pessoas ao desespero, tornando o terror psicológico a principal arma dessas criaturas. Isso mostra que em The Mandela Catalog, o medo não vem apenas da aparência dos monstros, mas também da maneira como eles atacam a mente de suas vítimas. Também descobrimos que existem diferentes tipos de Alternates. Embora o primeiro episódio não explique todos eles em detalhes, fica claro que essas entidades podem assumir formas diferentes e representar níveis variados de perigo. Essa falta de respostas aumenta ainda mais o mistério em torno dessas criaturas. Depois de apresentar todas essas informações, o episódio muda completamente de foco. Conhecemos Mark Radcliffe, um jovem que acaba envolvido em acontecimentos extremamente estranhos. Após escutar sons estranhos dentro de sua casa, Mark Cliff infelizmente descobre que havia um Alternate dentro da mesma. Após descobrir isso, ele entra em seu quarto e tranca a porta, ligando imediatamente para a polícia. Mas infelizmente ele descobre que a polícia não poderia fazer nada, que ela só estava tentando deixar calmo e o enrolando. Depois disso, nos minutos finais, Mark percebe que não há mais como escapar, nada a fazer. Ele fica preso dentro de sua própria casa em seu quarto, enquanto o Alternate se aproxima lentamente. No final, descobrimos que, infelizmente, Mark tirou sua própria vida. Mesmo sendo o primeiro episódio, o volume 1 consegue estabelecer praticamente toda
todas as regras desse universo. Ele apresenta os alternates, explica como eles agem, introduz o conceito de MAD e mostra que qualquer pessoa pode se tornar uma vítima. Mais do que assustar com sustos repentinos, Alex Kister cria um clima constante de paranoia e insegurança. E é justamente essa atmosfera que faz The Mandela Catalog se tornar um dos maiores analogue horrors da internet. Depois dos acontecimentos do primeiro episódio, The Mandela Catalog muda completamente sua forma de contar a história. Dessa vez, deixamos de acompanhar apenas avisos e gravações do governo para seguir dois personagens que acabam entrando em contato direto com os Alternates. É nesse episódio que começamos a entender como essas criaturas agem quando encontram suas vítimas. Os protagonistas desse episódio são Adam Murray e Johnny Marshall. Os dois fazem parte da Return Paranormal Society, um grupo de investigadores paranormais que aceita pequenos trabalhos envolvendo supostas assombrações e fenômenos inexplicáveis. Apesar de lidarem com o sobrenatural, fica claro que eles não acreditam totalmente no perigo dessas ocorrências. Para eles, aquilo é apenas uma forma de ganhar dinheiro. Tudo começa quando uma mulher entra em contato com a dupla. Ela afirma que acredita haver uma criatura escondida em sua casa e pede que Adam e John instalem câmeras para descobrir o que está acontecendo. No início, nenhum dos dois leva o caso muito a sério. Eles imaginam que encontrarão apenas mais uma falsa assombração. Ao chegarem à casa, os dois começam a instalar os equipamentos e explorar os cômodos. No entanto, o ambiente parece completamente diferente do esperado. O silêncio é constante, os corredores são escuros e tudo transmite a sensação de que alguém está observando cada movimento deles. Alex Kister utiliza sons ambientes, longos momentos sem diálogo e imagens simples para criar uma tensão que aumenta a cada minuto. Conforme a investigação continua, Adam percebe que realmente existe alguma coisa naquela casa. Em alguns momentos, figuras estranhas aparecem ao fundo, quase imperceptíveis, obrigando o espectador a prestar atenção em cada detalhe. Essas pequenas aparições deixam claro que os Alternates já estavam observando os dois investigadores desde o início. Quando finalmente entendem que estão diante de uma ameaça real, o clima muda completamente. Jonah entra em pânico e percebe que permanecer ali pode significar a própria morte. Sem pensar duas vezes, ele decide fugir e abandonar Adam sozinho na casa. Adam fica sozinho. Depois da fuga de John, Adam continua preso naquele ambiente, cercado pelos Alternates. O episódio não mostra exatamente tudo o que acontece com ele, mas deixa claro que sua situação é extremamente perigosa. Mais uma vez, Alex Kister prefere deixar várias respostas em aberto, permitindo que o espectador imagine pior. O segundo volume apresenta uma grande evolução em relação ao primeiro. Agora conhecemos personagens com mais profundidade, acompanhamos diálogos e vemos como os Alternates conseguem manipular pessoas comuns. Além disso, o episódio reforça uma das principais mensagens da série. Diante dessas criaturas, o medo pode ser tão perigoso quanto os próprios monstros. John, por exemplo, escolhe salvar a própria vida abandonando um amigo. Essa decisão mostra como os Alternates conseguem destruir não apenas suas vítimas, mas também a confiança entre as pessoas. Com o fim do segundo episódio, percebemos que a ameaça dos Alternates é muito maior do que imaginávamos. Eles não estão escondidos em um único lugar, estão espalhados por toda parte, observando, esperando e manipulando qualquer pessoa que cruze seu caminho. Mas apesar de todas essas revelações, Alex Kister ainda guardava muitos segredos e
exatamente isso que veremos no próximo episódio. Isso é um capítulo que aprofunda ainda mais o universo de The Mandela Catalog. Depois dos acontecimentos do segundo volume, Alex Kister decide mudar novamente a forma como conta sua história. Em vez de acompanhar personagens específicos, Exhibition funciona como uma espécie de arquivo, revelando novas informações sobre os Alternates e expandindo ainda mais o universo de The Mandela Catalog. Embora seja um episódio curto, ele contém diversos detalhes que ajudam a entender melhor essas criaturas e a dimensão da ameaça que elas representam. Logo nos primeiros minutos, somos apresentados a diversas imagens de Alternates. Alguns deles possuem uma aparência quase humana, enquanto outros apresentam rostos completamente distorcidos, olhos desproporcionais e expressões extremamente perturbadoras. Esses visuais não servem apenas para assustar, eles mostram que não existe um único padrão para essas criaturas. A cada Alternate parece possuir características próprias, tornando possível prever exatamente como será o próximo encontro. Mais uma vez, Alex Kister deixa claro que o maior perigo dos Alternates não está apenas em sua aparência. Eles preferem manipular suas vítimas psicologicamente, explorando seus medos, dúvidas e inseguranças. Essa escolha faz com que o terror da série seja muito mais baseado na tensão do que em sustos repentinos. Outro detalhe importante é que Exhibition reforça a ideia de que os Alternates não são casos isolados. Ao contrário do que poderíamos imaginar nos primeiros episódios, essas criaturas parecem estar espalhadas por todas as regiões do condado de Mandela. Isso faz com que a ameaça pareça muito maior do que simplesmente alguns monstros escondidos em casas abandonadas. Uma das características mais marcantes desse episódio é que ele praticamente não responde as perguntas ao público. Em vez disso, Alex Kister apresenta novas imagens, gravações e informações fragmentadas, obrigando o espectador a juntar todas as peças por conta própria. Esse estilo de narrativa se tornou uma das maiores características de Mandela Catalog, incentivando teorias e discussões entre os fãs. Uma curiosidade interessante é que muitas das imagens dos Alternates foram criadas utilizando técnicas de edição para causar estranhamento, pequenas alterações em rostos humanos, como olhos maiores, sorrisos exagerados e proporções distorcidas. Fazem com que o cérebro reconheça algo como quase humano, mas ao mesmo tempo completamente errado. Esse efeito é conhecido como Vale da Estranheza, ou Uncanny Valley, e é um dos principais motivos pelos quais os Alternates causam tanto desconforto. Mesmo tendo apenas alguns minutos de duração, Exhibition desempenha um papel fundamental na construção da história. Ele amplia o universo da série, reforçando o mistério em torno dos Alternates e prepara o terreno para os próximos acontecimentos. E é justamente aqui que recebemos que a verdadeira força de The Mandela Catalog não está apenas em seus monstros, mas na forma como a série faz o espectador duvidar de tudo o que vê. Chegamos ao fim dos 3 primeiros episódios de Mandela Catalog. Eles estabelecem as regras desse universo, apresentaram os Alternates e mostraram que qualquer pessoa pode se tornar uma vítima. Mas essa foi apenas a primeira etapa da história. Nos próximos episódios, Alex Kister expande ainda mais esse universo, introduz novos personagens, revela acontecimentos importantes e aprofunda os mistérios envolvendo os Alternates. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente qual Analogue Horror você gostaria de ver aqui no próximo episódio. Até a próxima e durmam bem. Mas tomem cuidado, qualquer coisa pode estar espreitando em qualquer lugar da sua casa.